o substituto. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. No contexto do versículo acima aparece a palavra reconciliação, que significa ajuste de uma diferença. Restauração à situação favorável anterior. No Novo Testamento, refere-se à restauração da graça de Deus aos pecadores que se arrependeram e colocaram a sua confiança na morte expiatória, o castigo sofrido por Cristo em favor de todos os que nele creem. O versículo em destaque inicia afirmando: aquele, Cristo, que não conheceu o pecado. Pilatos, um governante ímpio, referindo-se a Jesus, disse: não vejo neste homem crime algum. Lucas 23, 4b. Pilatos ainda disse às autoridades religiosas de sua época: nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Lucas 23, 14b. Pela terceira vez, Pilatos afirma sobre Jesus: de fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Lucas 23, 22b. Ao testemunhar o último suspiro de Jesus, um oficial do exército romano disse: verdadeiramente este homem era justo. Lucas 23, 47b. Ainda o autor da carta aos Hebreus afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4, 15. Jesus é também santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. Hebreus 7, 26. O apóstolo Pedro refere-se ao precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1,19b. O próprio Senhor Jesus pergunta aos judeus: qual de vocês podem me acusar de algum pecado? João 8,46. Estes são apenas alguns textos bíblicos que mostram a perfeição de Cristo. O ensino das Escrituras é que o ser humano sofrerá a consequência do seu pecado, como está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20a. Então, por que Jesus morreu? A segunda parte do versículo destacado acima afirma: ele, Deus, o fez pecado por nós. Deus, o Pai, tratou Cristo como se ele fosse um pecador, embora não tenha cometido nenhum pecado, isto é, imputação, bem definida pelo apóstolo Pedro, que afirma: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2, 24. A última parte do versículo lido no início diz: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo, depois de mostrar que o homem não tem nenhuma justiça em si, afirma: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que nele creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 ao 24. Perceba que o Deus justo exige justiça. Assuma que você é um injusto pecador condenado a uma eternidade sem Deus. Reconheça que Jesus é justo. Pergunte para você mesmo: por que Deus me deixaria entrar no céu? Negue a justiça própria e receba Jesus como sua justiça diante do Deus justo.